Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nacélio Lima aqui passando mais uma vez para fazer uma reflexão. Hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante, bem curioso. Talvez se eu não contextualizar logo aqui, alguns aí já vão preparar a fogueira, né, para me colocar mais calma. Minha reflexão, ela é basicamente isso. A oração não é tudo. O que significa a palavra oração? Vem do latim horácio, que quer dizer diálogo. Santa Teresa d'Ávila, ela tem uma interpretação bem interessante sobre a oração. Ela dizia que nada mais é do que um diálogo de amor com alguém que se ama. E a sua discípula, Santa Teresinha, né, é uma das definições que inclusive o Catecismo da Igreja Católica recupera, é que a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu. Então, se a gente pegar ao pé da letra, né, que oração é um diálogo ou uma atitude, né, então a gente vai começar a perceber que a oração é um momento importante é, da vida espiritual, não é isso? É uma etapa da vida espiritual. Então, a oração é uma das maiores riquezas, porque é o momento em que o divino e o humano se encontram. Viktor Frankl, ele tem uma definição muito interessante do ser humano. O homem é o homo religiosus, né? A ciência, né, ela catalogou o homem como homo sapiens, o homem que sabe, que conhece, que raciocina, mas Viktor Frankl traz uma experiência muito interessante da vida humana, que é o homo religiosus, a religião no sentido mais profundo da palavra, no sentido de religar, né, do latim religare, ou no sentido de devoção, de reverência, enfim. O ser humano é o único animal que ora e esta é a sua grandeza. Então, eu não estou em nenhum momento aqui diminuindo o valor, né, o papel que a oração tem na vida do ser humano. O que eu estou querendo dizer é que a oração não é tudo, no sentido de que muitas pessoas chegam até nós dizendo assim: ah, você está passando por isso, fulano? Ah, então eu vou rezar por ti. Nossa, que bom! Isso é interessante, né? Isso mostra muitas vezes o bem-querer, isso mostra um interesse pela pessoa. E aqui eu me refiro especialmente às pessoas religiosas, né? Como é bom, como é gostoso você ouvir de alguém: eu estou rezando por você. Isso é lindo, isso mostra a nossa comunhão, a nossa fraternidade, o nosso melhor sentimento para com o próximo. Então, em primeiro lugar, eu não estou diminuindo o papel que a oração tem, mas muitas vezes nós reduzimos a oração com pedir coisas, com muitas vezes chamar a atenção de um santo ou de uma divindade, de entrar em contato, né, com o mundo divino. Isso é muito importante, gente. Mas o que eu estou querendo dizer é mais assim um dado prático da oração. Em português, a própria palavra oração já termina com atitude, né? Termina com ação. Então a oração sem obras, assim como a fé sem obras, ela não tem sentido, ela perde o seu sentido. A teologia protestante, com aquela ideia de sola fide, né? As solas de Lutero, uma das solas, né? A sola não é, lá no Nordeste é peia, né? Agressão física. Mas eu estou falando de sola no sentido da palavra solitude, da palavra solo do latim, da palavra somente, na verdade, né? Então Lutero, um dos temas, né, da reforma é sola fide, ou seja, somente a fé. Lutero, ele resgata essa ideia lá do profeta Abacuque, e que Paulo vai retomar, que é o justo viverá pela fé. E muitas vezes essa fé ela tem sido reduzida a simples práticas religiosas ou muitas vezes somente a rezar. Só que eu gostaria de falar sobre o lado prático da oração. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 8, quando Moisés foi dialogar com o povo, intermediar,
né, a relação com o povo, tem um dado bem interessante, que diz assim: então todo o povo afirmou unânime, veja, unânime, todo o povo respondeu quase que a uma só voz, a Moisés: tudo o que o Senhor mandou, nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Então, o que é que o povo responde em uma só voz? Tudo que o Senhor mandou, nós o faremos. Ou seja, a obra ela é extremamente necessária para a salvação e não somente a fé. Porque Deus, ele é acessível através da pregação, Deus é acessível através, claro, dos ritos também, por que não? Ou dos sacramentos. Deus, ele é acessível através da igreja, mas ele é acessível também aos nossos gestos de bondade. Deus é bom, né? Deus é bondade. O próprio Jesus diz isso ao jovem rico: por que tu me chama de bom? Só Deus é bom, né? Então, quando um ser humano ele pratica gestos de bondade, ele está se aproximando sim da sua salvação, né? Não é somente a fé. A fé, ela precisa de uma expressão, senão ela se torna obsoleta, ela se torna sem sentido. Como que as pessoas vão ter acesso à fé se elas não têm algo concreto próximo, né? Que elas não têm algo assim de mais sensível. E essa sensibilidade, ela não é só rito. As pessoas acham que demonstrar fé basta fazer um rito, praticar uma religião ou ter uma filosofia de vida. Não, é preciso os gestos de bondade, porque Deus é bom. Veja, cada pessoa da Trindade tem uma missão. A missão do Pai, a principal missão do Pai é que Ele é o Criador. Então veja, é um ato de Deus, é a criação. Então Deus é o arquiteto, né? Deus é o escultor do ser humano. Deus, ele é o pintor da humanidade, o artista da humanidade. Então ele age, ele está em constante ação para salvar o povo. E qual é a missão do filho? A missão do filho é salvar. O próprio nome em hebraico, Yeshua, significa Deus salva. Então a missão, o filho, ele está constantemente agindo para salvar o gênero humano. E a missão do Espírito é santificar. Sempre tem uma ação. Então veja que Deus, ele é ação. E quais são as principais atitudes, as ações de Deus? A criação, a justificação, a redenção. Então, todos esses gestos, né? A justificação, não sei se eu falei, mas eu estou falando de novo. Então, todos esses atos são atos de Deus em favor do povo. Então, a gente tem que parar com aquela mentalidade de só rezar, porque senão a gente fica numa espiritualidade desencarnada, sem chão, sem pé no chão. E disso Deus não se agrada, porque Deus se agrada com nossos gestos de bondade, né? Então, é isso que eu queria partilhar com vocês. Para terminar com o testemunho, né? Eu estava numa crise muito séria, assim, num momento muito decisivo, e nunca esqueci das palavras de uma amiga que chegou para mim, e eu não tinha muitas pessoas do meu lado, e ela chegou para mim e disse assim: Nacélio, conte com as minhas orações, mas não só com elas. Então isso me chamou muito